Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa nova aula de integração numérica. Hoje a gente vai ver todas as fórmulas que a gente viu nas duas videoaulas passadas, né, as fórmulas de Newton-Cotes no contexto repetido. Então primeiro é importante a gente relembrar as fórmulas que a gente estudou. Então a gente viu primeiro a regrinha do retângulo, que era simples um polinômio constante, né, e a área dava a base vezes a altura. Regrinha do ponto médio, onde a gente também pegava um polinômio constante, mas ele era mais esperto porque era no ponto médio, né? Então a área que a gente calculou era a base vezes a altura, que é a função aplicada nesse ponto médio. Então essas duas regras eram muito simples, né? Eram baseadas em polinômios constantes. E a gente começou a dificultar trazendo a regra do trapézio, onde a gente trazia um polinômio linear com uma inclinação, né? E aí a área abaixo deste polinômio linear trazia para a gente o formato de um trapézio e a gente provou que a área, a integral de trapézio era dada por esta representação aqui. Depois a gente estendeu para polinômios quadráticos, né? Então a área abaixo de um polinômio quadrático que interpola estes três pontos aqui equidistantes era dada por essa expressão aqui, e a nossa regrinha 1/3 de Simpson. E, para fechar, a gente viu a regra 3/8 de Simpson, que usa 4 pontos, né, para a gente construir o nosso polinômio cúbico, e aí dá a regrinha de 3/8 de Simpson, portanto a área abaixo do polinômio cúbico é dada por essa expressão aqui. Bom, eu terminei a aula passada, né, dizendo o seguinte: quando você tem um domínio de integração, principalmente quando o intervalo for grande desse domínio, não é conveniente, gente, você ficar aumentando o grau desse polinômio interpolador, não. Vocês viram isso na aula passada, né? À medida que eu fui aumentando o grau do polinômio, eu fui cada vez chegando mais próximo do valor exato daquela integral. Então, a gente fechou na regra 3/8, então, muito provavelmente, se eu aumentar a regra 3/8, né, para a regra de Boole, que a gente chama, para um polinômio de grau 4, certamente a gente chegaria mais próximo do valor real. Mas isso não é muito conveniente. Não é conveniente você ficar aumentando o grau do polinômio e fazer uma única aplicação, não. O que mais é conveniente, o que a gente vê na prática, é o pessoal quebrando este domínio original em subintervalos, em segmentos, e dentro de cada segmento ou dentro de cada conjunto de segmentos, você vir aplicando as regrinhas repetidamente. Então é o que a gente vai ver hoje, as fórmulas de Newton-Cotes repetidas. Então a gente vai ver a regra do trapézio repetida, a regra 1/3 de Simpson repetida, todas as regras em um contexto repetido, tá? Então, repito, é muito mais vantagem você fazer isso do que querer fazer uma única aplicação em todo o seu domínio com um polinômio de grau elevado. Isso não é vantagem. Então, a gente vai quebrar esse domínio em segmentos e a gente vai aplicar as regrinhas repetidamente, ok? Então, essa é a ideia dessa videoaula. Bom, então só para vocês entenderem o que eu vou estar começando a fazer, né, no tópico a partir de agora, é o seguinte: você tem essa integral inicial aqui, integral de a até b de f de x dx, essa área rachurada que eu quero calcular e não sei, quero aproximar, fazer a aproximação. Então agora o que a gente vai fazer, né? Antigamente a gente aplicava uma única regra em todo esse domínio, então a gente viu uma única aplicação do trapézio, única aplicação da 1/3, da 3/8, enfim. Agora eu vou quebrar esse domínio, gente, em pequenos subintervalos, em pequenos segmentos, como aqui na figura direita. Ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 subintervalos que eu quebrei esse domínio. E agora a notação, pessoal, M de Maria é um número de subintervalos. Então, no caso, o M aqui, ele seria 4, né? E esses pontos que eu construo para fazer esses subintervalos, mais uma vez, eles têm que ser equidistantes. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar calcular de novo é a distância H, que agora é B menos A, como era antes, só que dividido por M de Maria. Então aí você consegue construir a equidistância e, consequentemente, quem vão ser os seus pontos. Então eu preciso chamar o x0, x1, x2, x3 e x4 para conseguir quebrar esse domínio em 1, 2, 3, 4 segmentos. Agora vocês hão de concordar comigo que é o seguinte: se eu pegar essa integral aqui, aplicar nesse primeiro segmento, somar com o segundo, com o terceiro e com o quarto segmento, ou seja, escrever essa soma,
reta. É a mesma coisa de eu calcular a integral original, ou seja, eu quebrei a integral original em soma de pequenas integrais em cada um desses segmentos, desses subintervalos que eu dividi o meu domínio. Então, a ideia agora, pessoal, é em cada uma dessas pequenas integrais aqui, varrendo esses segmentos, eu aplicar as regrinhas que a gente viu na aula passada, ok? Então, por exemplo, eu posso unir esses dois pontos aqui para uma equação de reta e eu ter nesse primeiro segmento o quê? Uma regra do trapézio. Posso unir esses dois pontos aqui para uma nova equação de reta, ter uma nova regra do trapézio nesse segmento. E fazer isso também com este terceiro segmento, ter uma regra do trapézio aqui, e unir esses últimos dois pontos e ter também uma nova regra do trapézio. Quando eu somar todos esses trapézios, eu vou ter uma aproximação para essa integral original. Então essa é a ideia, é isso que a gente vai fazer nessa videoaula de hoje. Bom, então resumindo um pouquinho o que eu falei naquela imagem, a gente dividiu o intervalo em m subintervalos, né? O domínio original a gente dividiu nesses segmentos, m segmentos equidistantes, todos eles, e a gente constrói a equidistância agora com essa nova fórmula. Então, no contexto repetido, a gente chama o m, que é o número de subintervalos aqui para o denominador, e a gente constrói o nosso x0, x1, enfim, até o xm, que é o nosso b, assim como a gente viu na imagem. E aí a gente pode escrever aquela integral original como sendo a soma, varrendo todos os subintervalos, né, de pequenas integrais dentro de cada subintervalo. E a gente vai agir exatamente nessas pequenas integrais, aproximando elas, né, por regrinhas que a gente viu nas aulas passadas. Então, a primeira regra que a gente vai ver é a regra do retângulo repetida. É um desenho que vocês já devem ter visto muito lá em cálculo, né? Então, a gente tem aqui 5 segmentos equidistantes que eu dividi esse domínio aqui. Então, x0, x1, x2, x3, x4 e x5. Deixa eu marcar aqui os pontos, que eu acho que é importante, aonde eles vão tocar na curva, para a gente poder construir os retângulos. Percebam que os retângulos foram construídos sempre à esquerda, né? Bom, então todos esses retângulos, qual que é a base desses retângulos? É H, né? E a gente precisa somar as áreas desses retângulos. Então a regra do trapézio do retângulo repetida, ela vai ser uma soma de bases vezes alturas. Como todas as bases são iguais a H, porque é equidistante, então a H já aparece aqui em cima na fórmula, sem muito segredo. Agora a gente tem que verificar a altura. Por exemplo, a altura desse primeiro retângulo aqui, ó, é a função avaliada em x0. A altura do segundo retângulo é a função avaliada em x1 até a altura do último retângulo ser a função avaliada no x4. A gente está naquele conceito à esquerda, né? Por isso que a soma vai com i indo de 1 até m de xi menos 1. Então, a minha primeira altura, né, com o i valendo 1, é o próprio f do x0, e a minha última altura é fxm menos 1, que é esse carinha aqui, tá certo? Então, parem um minutinho aí e pensem por que essa fórmula faz sentido, tá bom? Porque a gente está considerando a regra do retângulo à esquerda. Então, a minha primeira altura é f de x0, a minha última altura é f de x4, e o nosso m aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, essa é a nossa regra do retângulo generalizada. Bom, próxima regra que a gente vai visitar rapidamente, regra do ponto médio repetida. Essa regra do ponto médio repetida é bem legal, né? Então, deixa eu marcar aqui onde está batendo os pontos médios na função. Tá, a mesma coisa, dividi o meu domínio em 5 subintervalos, o nosso m aqui é igual a 5, tá? E em cada segmento eu aproximei a integral ali por uma regra do ponto médio. Então, eu peguei o ponto médio de cada segmento, tracei meu polinômio constante, como vocês podem ver aqui nesses retângulos, e construí os meus retângulos. Então, agora eu preciso somar a área desses retângulos. Então, a área de cada retângulo é a base vezes a altura, naturalmente. Todas as bases são iguais a H, então está aqui o H na fórmula do ponto médio repetido. E a altura, né, é consequentemente a altura de cada retângulo que é aplicada no ponto médio. Então, por exemplo, a altura deste primeiro retângulo aqui, gente, nada mais é do que a função avaliada em x0 mais x1 sobre 2, até o último retângulo ser a função avaliada em x4 mais x5 sobre 2, ser a altura desse retângulo. Então, quando você pegar todas as bases, multiplicar por todas as respectivas alturas e somar,
você tem esta fórmula aqui em cima. Okay? Então, pausem o vídeo de novo e pensem comigo por que essa fórmula faz sentido. É bem intuitivo, né? Está pegando todas as bases H e multiplicando pelas respectivas alturas em cada segmento, que é o ponto médio equivalente a cada um desses segmentos, ok? Então, regra do ponto médio repetida, a gente aproximou, portanto, cada uma destas pequenas integrais aqui, ó, pela regrinha do ponto médio. Bom, vamos avançando então. Bom, gente, então vamos começar a complicar um pouco mais esse negócio. Então, estou trazendo aqui agora a regra do trapézio repetida, ok? Na aula passada, a gente viu que uma única aplicação da regra do trapézio era essa expressão aqui, que vinha, né, da área básica de um trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Mas agora, antes da gente entender este raciocínio e este daqui, vamos ver o desenho para a gente pegar algumas ideias para aqueles cálculos que eu pulei, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui eu tenho um domínio dividido em 5 subintervalos, tá? Então, estou marcando os pontos aqui. Então, eu precisei chamar o x0, o x1, o x2, o x3, o x4 e o x5 para eu ter esses meus 5 segmentos. E aí, o que a regra do trapézio repetida faz? Ela vai ligar todos esses pontos por equações de reta. Então, eu construí diversos polinômios de grau 1 e a área abaixo, né, de cada polinômio de grau 1 aqui vai formar para mim um trapézio. Então, a regra do trapézio repetida basicamente soma as áreas de todos esses trapézios. Então, eu vou pegar aquela fórmula que a gente viu na aula passada e vou aplicar em cada segmento aqui e depois eu vou somar. Então, para a gente ver a soma daquela fórmula diversas vezes, é importante a gente perceber o seguinte, gente. Olha só o x0. Ele participa de quantas regras do trapézio? Apenas uma, né? Que é a do x0 com o x1. O x5 participa de quantas regras do trapézio? Apenas uma também, que é a do x4 com o x5. O x5, gente, ele é o nosso xm, né? Porque eu tenho 5 intervalos aqui. Já os pontos intermediários, que não estão marcados aqui, ó, eles participam de quantas regras do trapézio? De 2. O x1, por exemplo, ele participa da regrinha do trapézio do x0 com x1 e do x1 com x2. O x3, por exemplo, participa de quais regras? A do x2 com x3 e do x3 com x4. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for fazer a fórmula da regra do trapézio repetida, pegar a sua generalização, a gente precisa levar isso em conta. Então, vamos ver isso? Então, olha só, aqui está uma única aplicação da regra do trapézio. E aí, para eu aproximar essa soma varrendo todos os domínios, eu tenho que aplicar essa fórmula sobre todos os subintervalos. Então, eu começo aplicando do x0 com x1, peguei a fórmula. Depois, do x1 com x2, peguei a área do trapézio naquele segmento. Depois, eu vou fazer o quê? x2 com x3, depois x3 com x4 e x4 com x5 para fechar. Ou seja, eu vou aplicando esta fórmula aqui até eu pegar esse ponto, ó, o xm-1, que é o nosso x4 naquele exemplo, e o xm, que é o x5. Então, esta expressão aqui dá para a gente a regra do trapézio repetida. Só que a gente pode simplificar ela de uma maneira muito mais esperta. Percebam que todos os termos estão multiplicados pelo quê? H sobre 2. Então, está aqui, ó, H sobre 2. O termo inicial e o termo final, pessoal, aparecem uma única vez, que é o que eu falei com vocês. Eles estão associados a uma única regra do trapézio. Então, eles aparecem aqui uma única vez. Os termos intermediários, como o x1, o x2, até o xm-1, que foi o x4, eles estão aparecendo sempre 2 vezes. Então, na nossa fórmula final, eles merecem um peso aqui igual a 2. Então, a gente resume a regra do trapézio repetida como sendo esta representação aqui, ok? Ó, que está aqui no slide aqui. E mais simplesmente, como que a gente resume a regra do trapézio repetida? Com essa expressão aqui embaixo. Então, é H sobre 2 de uma soma de pesos vezes a função avaliada em cada um dos pontos. Vocês percebem isso, né? Olha só, eu tenho a função avaliada em cada um dos meus pontos
pontos, multiplicada por um peso, que a gente chama de CI, que é o que a gente chama de pesos ou constantes de Coates, tá? E aí, o C0 e o CM, eles vão ser iguais a 1. Vocês percebem, ó, tá? 1 multiplicando o F de X0 e 1 multiplicando o F de XM. E todos os CIs vão ser iguais a 2 para os demais pontos, como vocês percebem aqui. Ok? Então, é assim que a gente resume a regra do trapézio repetida por esta representação aqui. Então, quem estiver fazendo anotações aí, basta anotar esta expressão, que é a regra do trapézio repetida. Os pesos iguais a 1 e iguais a 2 aqui vão muito em cima daquilo que eu falei. Os extremos aparecem uma vez e os intermediários aparecem 2 vezes. Ok? Então, é isso. Bom, então é essa a expressão que a gente vai usar, né, para a gente utilizar a regra do trapézio repetida nos nossos exemplos e exercícios, tá? Então vamos fazer um, para ver se vocês entenderam, pegaram a ideia. Então vamos revisitar aquele exemplo, gente, daquele polinômio gigantão, aplicando a regra do trapézio com 2 segmentos. Então sempre quando a gente está no contexto repetido, pessoal, e eu for pedir algum exercício para vocês, alguma coisa que vocês forem fazer no VCN, eu vou estar sempre falando qual que é a regra e qual que é o número de segmentos, ok? É as informações que vocês precisam para aplicar essa fórmula aqui, por exemplo, se for a regra do trapézio repetida, tá bom? Então, reforçando, é a regra do trapézio com 2 segmentos, repetida, para a gente aproximar aquela mesmíssima integral que a gente vem aproximando. Então, é o mesmo objeto, é a mesma integral, só que agora a gente vai usar a regra do trapézio repetida com 2 segmentos. Então, nesse contexto, o M de Maria vale 2 segmentos. Então, a gente começa de novo construindo um H, trocando uma mudança de notação sutil por M agora. Então, o nosso H vale 0,4 e a gente começa a construir os pontos da mesmíssima maneira. Então, o x0 é 0, o x1 vai ser o próprio 0,4, né? A gente vai andando de H em H, e o x2, naturalmente, é o último ponto, é o 0,8. Beleza, você já tem os seus pontos, já tem os segmentos, né, gente? É importante ressaltar que o número de pontos é sempre um número acima dos segmentos que você tem, tá? Regrinha para vocês, o número de pontos é sempre M mais 1. Bom, então agora que você já tem os pontos definidos, você vem para esta expressão aqui, ó. Chama ela para calcular a regra do trapézio repetida. Então, você aplica nessa expressão, né? Então, H sobre 2, que é 0,4 sobre 2, que multiplica uma soma de constantes de Coates, que varre todos os seus segmentos, de CI vezes a função avaliada no x. O que a gente aprendeu sobre esse CI? A gente aprendeu sobre esse CI que, quando for os extremos, eles vão ser iguais a 1, e quando for fora dos extremos, eles vão ser iguais a 2. Então, este C0 e este C2 vai ser igual a 1. Então, é a função avaliada em x0, que é 0,2, e a função avaliada em 0,8, que é 0,232. Esse do meio aqui recebe um peso de 2, vezes a função avaliada em 0,4, que é este valor. Você soma tudo e você tem o seu valor para aproximação da integral, considerando a regra do trapézio com 2 segmentos, ok? Percebam como este valor ele é bem mais próximo do valor real do que você aplicar uma única vez a regra do trapézio. Vocês viram lá atrás como foi ruim a aproximação que a gente fez? A gente pegou um único segmento, né, e aplicou uma única vez a regra do trapézio, a gente chegou em 0,17, foi horrível. Então, você dividir aquele domínio, né, de 0 até 0,8 em 2 segmentos e fazer 2 aplicações do trapézio, você já chega bem próximo aqui do valor exato da integral. Okay? Vamos lá no VCN, então, para a gente ver o que vai acontecer lá. Bom, então abrindo aqui o VCN, mesma coisa, integração simples dada a função. Vocês vêm aqui, coloquem a função de vocês, eu já havia copiado. X inicial, x final, 0,8. Agora vocês têm que pensar o seguinte, eu quero a regra do trapézio repetida com 2 segmentos. É aquilo que eu falei com vocês, o número de pontos é sempre acima do número de segmentos. Então, se você tem 2 segmentos, eu vou colocar 3 pontos, ok? Ou você pode vir aqui e colocar o passo também, que foi de 0,4. Tá? Então, você sempre tem à disposição ou colocar o número de pontos ou colocar o passo, tá bom? Vamos deixar o passo ali, então. E aí você vem e marca aqui, ó, a regra do trapézio, calculou.
E aí, pessoal, agora eu começo a explicar para vocês essa tabela que ele solta, tá vendo? Então, ele coloca os pontos que ele utilizou, o valor da função avaliado nesses pontos e o coeficiente de Coates, a constante de Coates, ele coloca aqui, ó. Tá vendo? E aí o valor da integral está de conformidade com o que a gente achou, é isso, é a regra do trapézio repetida. O gráfico vai mostrar dois trapézios, né? Aí aquilo que eu falei, infelizmente não mostra a função original para a gente comparar, para a gente ver visualmente o erro que a gente teve, né? Ele mostra apenas a aproximação. Então ele pegou os dois primeiros pontos, ajustou um trapézio, pegou os dois últimos pontos, ajustou um outro trapézio, ok? Mas lembrem-se, não foquem nesses gráficos que eles podem confundir vocês. Apenas pesquem esse resultado aqui. Então é isso lá no VCM, tá bom? Acho que eu vou encerrar essa aula aqui, senão ela vai ficar muito grande. No próximo vídeo a gente vê a regra 1/3 de Simpson repetida e a regra de 3/8 de Simpson repetida.